Olá pessoal, vamos dar continuidade à análise da obra Um Discurso sobre as Ciências, de Boaventura de Souza Santos, a segunda parte da análise sobre essa obra. Nós vamos agora para o item A Crise do Paradigma Dominante. E a gente já viu, que a proposta de Boaventura é uma proposta antipositivista, E essa proposta antipositivista vai justamente contra os atuais paradigmas da pesquisa científica. No entanto, esses atuais paradigmas estão em decadência, mas mesmo estando em decadência, eles ainda podem ser considerados como os paradigmas dominantes, E vai ser justamente esse tema, que ele vai desenvolver nesse item A Crise do Paradigma Dominante. Ele vai começar dizendo que hoje, claro, especificamente aí na década de 80, na metade da década de 80, período em que ele produziu essa obra, vai dizer que são muitos e fortes os sinais de que o modelo de racionalidade científica que acabo de descrever, em alguns dos seus traços principais, atravessa uma profunda crise. E essa crise pela qual esse paradigma dominante está passando, é considerado para ele, como algo que é irreversível. Ou seja, não há como voltar atrás, Vai chegar um momento em que esse paradigma vai ser completamente engolido, superado por esse novo paradigma que Boaventura já nos traz, Um paradigma que já considera a importância do senso comum, e que também resgata, a importância das ciências sociais, no sentido de direcionar, a uma busca de um novo senso comum. E essa mudança de paradigma que nós estamos vivendo, proporcionando justamente essa crise no paradigma dominante, ela, segundo Boaventura, se iniciou com Einstein, e a mecânica quântica, e não se sabe até quando, essa mudança de paradigmas vai perdurar, Mas uma coisa é certa, ela é irreversível. No que diz respeito às contribuições de Einstein, ele vai trazer aí a ideia da relatividade e da simultaneidade. E essa relatividade da simultaneidade, vai contra a ideia de simultaneidade universal, tendo o tempo e o espaço absolutos considerados aí por Isaac Newton, Então essa proposta de Einstein, no que diz respeito à relatividade da simultaneidade, vai contra esses princípios absolutos que Newton traz, Ao final dessa videoaula, vocês vão acompanhar um trecho de uma aula de um professor de física, em que ele explica exatamente no que se baseia esse princípio da relatividade na simultaneidade, Ou seja, os eventos, não são universais, Então eu não posso dizer que um evento acontece da mesma forma que outro evento, não importa a localização do referencial, Então a gente tem que considerar isso como algo relativo. E é o que vocês vão ver ao final dessa aula, com a aula de um professor de física, ok? E Boaventura fala, se Einstein relativizou o rigor das leis de Newton no domínio da astrofísica, a mecânica quântica fê-lo no domínio da microfísica. E de fato, a física quântica ela vai trazer contribuições que acabam quebrando, ou mesmo derrubando paradigmas da ciência moderna, no sentido de mostrar que, no que diz respeito à pesquisa científica,
nem tudo é passível de certeza, né? Então, quando a gente trabalha com a física, com a ciência moderna, né? Com influência bastante forte da matemática, né? Uma ciência considerada como exata, né? A física quântica vai mostrar que nem tudo é exato, né? Existem aí incertezas, né? E cabe ao cientista aprender durante as suas pesquisas, né? A conviver com essas incertezas. E um bom exemplo de como a física quântica, né, acaba derrubando esses paradigmas da pesquisa científica moderna é justamente a experiência do gato de Schrödinger. E essa experiência diz respeito justamente, né, à impossibilidade de se definir ao certo a posição dos átomos, né, ou como os átomos estão organizados em um determinado momento. Então, essa questão da certeza, né, de algo que pode ser quantificado, né, com uma exatidão, né, isso acaba sendo deixado de lado quando se vai para o nível da física quântica, né? E vejam aí nesse vídeo, bem rápido, né, em que se baseia essa pesquisa, essa experiência do gato de Schrödinger. 60-second adventures in thought. Number 6. Schrödinger's cat. Erwin Schrödinger was a physicist, a theoretical biologist, and probably more of a dog person. In the 1920s, scientists discovered quantum mechanics, which said that some particles are so tiny you can't even measure them without changing them. But the theory only worked if, before you measure them, the particle is in a superposition of every possible state all at the same time. To tackle that, Schrödinger imagined a cat in a box, with a radioactive particle and a Geiger counter attached to a vial of poison. If the particle decays, it triggers the Geiger counter, releases the poison, and bye-bye tiddles. But if the particle is in two states, both decayed and not decayed, the cat is also in two states, both dead and not dead, until someone looks in the box. In practice, it's impossible to put a cat into a superposition. You'd have the animal rights lobby up in arms. But you can isolate atoms, and they do seem to be in two states at once. Quantum mechanics challenges our whole perception of reality, so maybe it's understandable that Schrödinger himself decided he didn't like it, and was sorry he ever started on about cats. E Boaventura vai falar que atualmente, né, nós temos uma quantidade muito grande de cientistas que também mergulham, né, no pensamento filosófico. Tanto é que ele diz, não é arriscado dizer que nunca houve tantos cientistas filósofos como atualmente. E isso não se deve a uma evolução arbitrária do interesse intelectual. Depois da euforia cientista do século XIX e da consequente aversão à reflexão filosófica, bem simbolizada pelo positivismo, chegamos ao final do século XX possuídos pelo desejo quase desesperado de complementarmos o conhecimento das coisas com o conhecimento do conhecimento das coisas, isto é, com o conhecimento de nós próprios. E é daí que nós vamos ter, né, a valorização da análise das condições sociais, né, o estudo de questões culturais, né, tudo isso passa também a permear as pesquisas científicas. E como a gente pode ver, né, essa proposta de se estudar as condições sociais e contextos culturais acaba fazendo com que a gente tenha de ter uma postura interdisciplinar, né, ou mesmo transdisciplinar, quebrando aquela postura de conhecimento, né, armazenado em caixinhas, né, conhecimento armazenado em caixinhas que não possuem diálogos entre si, né. É como se fosse cada área fechada em si mesmo, analisando um objeto, tomando por base seus próprios conceitos, né. E quando que esse paradigma, que é um paradigma da ciência moderna, né, está
caindo, né? Está sendo desestruturado, né? Em detrimento dessa proposta de uma pesquisa mais interdisciplinar, né? O que ele fala aí na página 51 tem a ver exatamente com isso que nós estamos falando agora, né? A verificação da não interferência de certos fatores é sempre produto de um conhecimento imperfeito, por mais perfeito que seja. As leis têm assim um caráter probabilístico, aproximativo e provisório, bem expresso no princípio da falsificabilidade de Popper. E é interessante esse princípio, né, da falsificabilidade de Popper, que, por exemplo, né, na observação científica, há uma orientação, né, para comprovar ou não determinada teoria, né? Já seguindo aí a proposta da falsificabilidade, né, o que se busca é justamente mostrar que determinada teoria não é válida, né? Então, esse princípio, em vez de buscar a verificação de experiências empíricas que confirmem uma teoria, busca fatos particulares que, depois de verificados, refutariam a hipótese. Assim, em vez de se preocupar em provar que uma teoria era verdadeira, Popper se preocupava em provar que ela era falsa. Quando a teoria resiste à refutação pela experiência, pode ser considerada comprovada. E voltando à ideia, né, dessa pesquisa científica, ou mais especificamente, o rigor científico, né, que reveste essa pesquisa científica, fundado no rigor matemático, como diz aí Boaventura, né, é um rigor que quantifica e que, ao quantificar, desqualifica. Um rigor que, ao objetivar os fenômenos, os objetualiza e os degrada, que, ao caracterizar os fenômenos, os caricaturiza. E ele vai dizer, né, que, nesses termos, o conhecimento ganha em rigor, o que perde em riqueza e a retumbância dos êxitos da intervenção tecnológica esconde os limites da nossa compreensão do mundo e reprime a pergunta pelo valor humano do afã científico assim concebido, né? Então, de fato, com esse rigor matemático, né, ganha-se em objetividade, mas acaba se perdendo aí no que diz respeito à própria riqueza dessa pesquisa. E também é esse rigor científico que vai ser criticado por Boaventura, né? Rigor que acaba também se refletindo nesse processo de disciplinarização, né? Dessa compartimentalização. E ele vai falar que os objetos que são alvos, né, de pesquisas, eles têm fronteiras cada vez menos definidas, ou seja, eles acabam tendo características, né, ou mesmo interagindo com outros objetos. E estudar esse objeto sem considerar a sua integração a outros objetos, né, é estudar um objeto de forma limitada, né, e acaba aí empobrecendo, né, essa pesquisa científica. E é o que ele fala na página 56. Os objetos têm fronteiras cada vez menos definidas. São constituídos por anéis que se entrecruzam em teias complexas com os dos restantes objetos, a tal ponto que os objetos em si são menos reais que as relações entre eles. Então, de fato, né, o que se vê na realidade são relações, né, relações entre objetos. E lá na página 57, Boaventura vai trazer um termo importante, né, que é a industrialização da ciência. Então é como se a ciência, né, tivesse uma estrutura de uma indústria, né? E uma indústria, nós sabemos que tem relações de poder, né? Tem aqueles que estão na base, né, que acabam desempenhando funções
que não são muito valorizadas, né? E é o que ele fala justamente aí nas páginas 57 e 58. Ele vai dizer o seguinte: no domínio da organização do trabalho científico, a industrialização da ciência produziu dois efeitos principais. Por um lado, a comunidade científica estratificou-se, as relações de poder entre cientistas tornaram-se mais autoritárias e desiguais, e a esmagadora maioria dos cientistas foi submetida a um processo de proletarização no interior dos laboratórios e dos centros de investigação.